Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Estamos aí, vamos dizer assim, interrompidos, né, na nossa programação normal. Vamos retomar uma nova série de estudos, tendo terminado Teologia Bíblica. O nosso objetivo é falar sobre seitas e heresias. A gente quer realmente pensar o que há de errado com outras religiões, por que nós não consideramos católicos como irmãos em Cristo, por que o Espiritismo não é aceitável biblicamente. Vamos pensar nisso em uma série, mas só de agosto para frente, né? Esse período de julho, normalmente a gente pausa as nossas sequências, muitos viajando. Mês de agosto, a gente tem pelo menos aí 2 domingos de relatos missionários, um deles com os nossos irmãos que voltam do Amapá. A gente quer ouvir qual foi o apelido que foi batizado os meninos, né? A gente quer ouvir os novatos, né? A gente quer saber como foi a viagem, com certeza eles vão ter boas coisas a contar. E a gente também tem a nossa irmã Thalita, que é candidata da PMT, filha da nossa igreja, foi também para o estágio missionário da PMT, vai estar conosco, se não me falha a memória, no 3º domingo de agosto. Então, provavelmente retomamos essa série em agosto. Mas na última série ficou ainda não é pós-lúdio que chama não, como é que chama? Posso chamar de pós-crédito? Legal pra caramba, não é? Igual no filme do Vingadores, você vai embora do cinema, o Gabriel tem cara que não vai embora do cinema, igual eu. Eu fico lá, pode ir embora, a criançada vai embora, jogando pipoca, não sei o quê. Eu fico lá, porque eu sei que depois tem, assim, cenas do próximo capítulo. Isso aqui é o pós-crédito, tá, meu irmão? Da última série. A última aula que nós tivemos foi Apocalipse, e aí lá em Apocalipse, o meu último slide, eu ia te dar um slide só sobre novos céus e nova terra, sobre a vida do porvir, e aí o tempo ficou enxuto. Eu falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma outra aula mais adiante, é essa aqui. A gente quer pensar sobre o destino eterno, né? Sobre como viveremos a eternidade. Então é uma boa perspectiva, uma aula boa aí para você tirar suas dúvidas sobre novos céus e nova terra. Pode perguntar o que você quiser. Se eu vou saber responder, só a Bíblia que pode dizer, né? Nós vamos falar o que a Bíblia fala e o que ela não fala, nos contentaremos. Mas vamos pensar aí sobre o nosso destino eterno. Destino eterno, irmãos, começa pensando que se a gente está falando de um destino eterno, é porque ainda não se chegou, os crentes que já morreram ainda não estão lá. Essa talvez seja a primeira diferenciação para eu dar para você. Quando nós estamos falando de destino eterno, nós não estamos falando sobre céu, como hoje os crentes já vivem. Então, o que é para nós hoje o céu e o inferno? Eles são destinos intermediários. Tá bom? O céu não é a morada final dos crentes. O céu não é o destino eterno dos crentes. Mas calma, eu não estou dizendo que você não vai para o céu. Se você morrer, você vai. Mas céu e inferno duram até o dia do juízo final. Quando no juízo final são inaugurados novos céus e nova terra. Por isso que o céu é intermediário. Aqueles que lá estão, não estão fisicamente lá. Os corpos daqueles que estão no céu estão sepultados aqui em algum lugar, já se desfizeram no pó. A Escritura diz que novos céus e nova terra é um destino onde os crentes adentrarão em corpo e alma. O próprio inferno, os que lá estão, só estão espiritualmente hoje. O lago que arde em fogo e enxofre, onde o próprio Satanás será lançado, é um lugar onde serão lançados corpo e alma. Então isso só acontece depois da ressurreição dos mortos. E aí eu citei para você a ressurreição dos mortos lá na nossa aula de Apocalipse. Por isso que nós estamos falando sobre destino final. Por isso que nós não estamos pensando no céu ainda como este destino final, porque é indiscutível na Escritura que haverá uma ressurreição literal dos corpos. Nossas almas serão reunidas aos corpos. Todos aqueles que já morreram, a alma
retornará, se unirá novamente ao seu corpo, e então você, como a criatura única que é, corpo e alma, integralmente, você será ou salvo pelo Senhor e recebido em novo céu e nova terra, ou condenado ao inferno. Tá bom? Quem ouviu sobre isso pela primeira vez agora? Alguém? Será? Seria, Maria Helena? Já. Porque para muita gente isso é novo, tá? Pensar sobre o céu como destino intermediário e o inferno não, né? E o novo céu e a nova terra como destino eterno, como destino final, muitas vezes é novo. Confesso para você que eu só fui ouvir no seminário, tá? O pastor Itamar havia dado aula sobre algum assunto assim. A igreja de onde eu venho, em Minas, não tinha o hábito de ensinar teologia tão abertamente. Eu nunca tinha ouvido disso, tá bom? Agora que eu já ouvi, não dá vergonha de falar, né? Agora eu debato com você, Novo Céu, Nova Terra, mas para muita gente é novidade. Vamos pensar primeiro no destino dos perdidos, vamos pensar na condenação eterna, nem só de flores, né? Nem só de flores. A gente tem também que pensar que a eternidade traz salvação e também traz condenação. Então, pensando nos ímpios, naqueles que serão condenados, o destino é o lago de fogo. Apocalipse usa essa referência para falar sobre a condenação dos ímpios. 4 textos vão fundamentar para nós essa ideia. A gente vai ler eles aqui rapidamente. Pedir para o Edmilson abrir para nós, Apocalipse 20, 15. Pedir para o Denis ler aqui Mateus 25, 41. Pedir para o Tiago ler Marcos 9, 43 e 44. E o diácono Paulo, 2 Tessalonicenses 1, 9. Vamos ler os textos aí sobre o lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Edmilson vai ler. Está sem som aqui, Jorge, esse microfone do Edmilson. Está bem baixinho esse aqui. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Quem são aqueles que serão condenados? Quem será lançado no lago de fogo? Simplesmente os que não têm o nome escrito no livro da vida. Aqueles que não foram salvos. Então, este é um destino final e eterno. O livro da vida só se abre no dia do juízo. A exposição daqueles que têm o seu nome ali, ela é velada ao Senhor e ela será publicada, vamos dizer assim, no último dia. Ainda assim, lembre-se que o próprio texto de Apocalipse diz que aqueles que tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o tiveram antes da fundação do mundo. Tá bom? Esse é um argumento bastante simples contra o arminianismo, né? Contra a ideia de que a predestinação não existe. Deus escreveu o nome dos crentes no livro da vida antes da fundação do mundo. Esta é outra razão simples para te dizer pela qual nós não perdemos a salvação. Deus escreve o seu nome no livro da vida, aí você abandona a fé, ele apaga o seu nome do livro da vida. Aí você se arrepende de novo e ele escreve de novo o seu nome no livro da vida. Tem alguns que a página já está borrada, já, né? De tanta ida e volta, né? Não é nisso que se fundamenta a nossa salvação. Cremos que Deus nos escolheu, escreveu nossos nomes antes da fundação do mundo. Os que não estão inscritos são aqueles que são lançados no lago de fogo. Mateus 25, 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sofrimento, né, meu irmão? Pense, inclusive, nesse texto que
O diabo e seus anjos têm o fogo eterno preparado para eles. Eu já te citei isso na outra aula. O lago de fogo, o inferno, não são lugares onde Satanás reina com alegria e prazer. Não são lugares em que Satanás tem deleite de estar, porque essa é a figura que nos pintaram, que o diabo está muito feliz de ir para o inferno junto com todo mundo, que ele vai pegar o tridentezinho dele e ele vai ficar lá espetando as pessoas e dando risada de todo mundo. Não há fundamento bíblico nisso, meu irmão. O lago de fogo é um lugar de condenação e Satanás está sendo condenado ao lago de fogo. Então ele também está sofrendo condenação, sendo lançado no lago que arde em fogo e enxofre. Então o texto bíblico está mostrando essa cena da besta, do grande dragão, o terço dos anjos que é derrotado lá em Apocalipse, todos eles sendo lançados junto com aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então este é um destino eterno. O texto está falando sobre eternidade. Guarda essas expressões do texto que a gente vai usar já já, tá bom? O Tiago vai ler para nós Marcos 9, 43 e 44. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar esmaneta na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não nos morre o verme, nem o fogo se apaga. Muito bem, mais uma vez a referência, o texto de Mateus está falando sobre a santificação. Lute contra os seus pecados. É melhor, não é para fazer literalmente, tá, meu irmão? Que quem não tem mão também peca em pensamento. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo, arranque da tua vida o que te faz pecar. É melhor ir para o céu sem aquilo que te faz falta do que com o seu corpo inteiro, do que todos os seus prazeres, você ser lançado no inferno. Guarda mais uma vez o detalhe que eu vou usar já. O lugar de fogo inextinguível, onde o verme consome a carne, o verme come a carne e jamais terá fim. Deixa eu te dar a mesma aplicação que eu usei na Bereia para essa aula. Você já teve berne? Você sabe o que é berne? Todo mundo sabe o que é berne? Alguns irmãos lá não sabiam o que eram. Berne é um bichinho que a mosquinha pousa em você e ela coloca um ovinho em você e cresce um verminho ali, cara. Cresce um bichinho ali, ele vai tomando forma. Ah, meu irmão, eu cresci uma infância saudável e por isso eu tive berne. Fomos para o sítio da minha tia, brinquei sem camisa o dia inteiro no sítio e aí apareceu um furinho bem aqui em mim, assim, ó. Uma cicatriz aqui de um médico que me deu... Viu, Daniel? O médico foi lá, cara, e o médico lá fez um cortinho em mim lá e não conseguiu tirar o verme, tirar o bichinho. O berne, ele é uma minhoquinha, tão bonitinho, você podia pôr na prateleira. Ele, se você não cuidar, ele se torna o que na roça se chama de bicheira. Aí não é só uma pequenininha, um bichinho que está morando ali naquele furinho que já é muito terrível e nojento, mas aquilo vai consumindo a carne, se torna uma ferida cheia de vermes e eles vão se reproduzindo e comendo toda a carne, apodrecendo toda a carne, até que a sua vaca lá na roça morre, se você não cuidar. Olha o que o texto está dizendo sobre a condenação do inferno. Sim. É só para quem viveu na roça isso aqui, meu irmão. Não é, Damaria? É. Exato, exatamente. E esse é o perigo de não cuidar. O bicho vai adoecer até morrer. Mas a referência do lago de fogo é a carne jamais acaba. O verme come e a carne nunca se consome. Pensa no sofrimento disso. Lá em casa levou uma semana, meu irmão. Aí o que o doutor lá da nossa cidade não deu conta de fazer, a minha avó fez como os antigos faziam. Amarrou um pedaço de toicinho de porco aqui em mim, né, e o bichinho sai e vai para o toicinho de porco e pronto, está resolvida. A história fica só uma história estranha de se contar, né? Mas para você pensar em que a Escritura está comparando o inferno. Um lugar onde a sua carne será comida por vermes sem você jamais morrer. Era melhor ter uma infecção e morrer
Era mais prazeroso o alívio da morte do que permanecer nesse sofrimento constante. Então, guarda isso, eu vou usar já para rebater aqui uma heresia. 2 Tessalonicenses, lemos Marcos já, né? 2 Tessalonicenses 1:9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é uma referência também para a heresia. Falar sobre sofrerão eterna destruição. Qual é a eterna destruição? Eles estarão para sempre banidos da face do Senhor. A Escritura usa essa expressão como sinal do favor, da graça de Deus, estar perante a face do Senhor. É esse o clamor tantas vezes de Deus, contempla o nosso sofrimento. É o favor de Deus, Deus olhando em função de alguma necessidade. O inferno é o lugar onde estarão para sempre banidos da face de Deus. Por isso, destruição eterna, eternamente, continuamente sofrendo a destruição de viver ainda as consequências do pecado, a ira de Deus. Então, essa é a figura que Apocalipse nos descreve, ou que a literatura escatológica, tanto de Mateus, do Novo Testamento, descreve sobre o destino eterno, sobre o lago de fogo. Então, perceba que o favor de Deus não existe no inferno. Mas, se Deus é onipresente, Ele não estaria também, de alguma forma, presente no inferno? Então, há presença de Deus lá, mas não com favor, não contemplando o seu povo, não como com a graça comum que nós vemos nesse mundo. A presença de Deus é em ira, julgando, trazendo juízo e condenação sobre todos. Então, quem está se satisfazendo no inferno não é Satanás, é a justiça de Deus que é satisfeita no inferno. É o juízo de Deus que se cumpre sobre pecadores que são culpados. Ninguém está no inferno dizendo, eu não merecia estar aqui. Quem que foi condenado ao inferno que pode se voltar para Deus e dizer, eu nunca fiz nada de errado, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Quando alguém fala da injustiça de Deus ao condenar o pecador, a pergunta oposta é importante. Então, quem é que está no inferno dizendo, eu não deveria estar aqui, eu nunca fiz nada de errado? Se você já assistiu aquelas entrevistas de, Roberto Cabrini vai à penitenciária mais perigosa de São Paulo. E aí, quando ele entrevista os presos, ele fala, não, eu não... Sempre é inocente, Sempre o argumento é, eu nunca fiz nada assim que me desse condições de estar aqui. Então, é um erro, é um engano pensar que há alguma injustiça em que Deus condene os pecadores. Pelo contrário, todos os que são condenados os são pelos seus próprios atos, pelo seu próprio pecado. Eles são inculpáveis perante Deus. Se não expiados em Cristo, como ouvimos pela Maria Helena hoje de manhã, não há qualquer esperança. Tá bom? Difícil falar disso, não é? É ruim pra caramba falar de inferno. Pensar que o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, e o seu plano perfeito, seus decretos eternos, também contemplam a existência de um lugar tão terrível. É esse o incômodo, meu irmão. É esse, o dedo na nossa ferida, não na de Deus. O incômodo é nosso, não do Senhor. Porque Deus está cumprindo perfeita justiça. Você vai me dizer que um juiz é mais honrado quando ele anula a sentença e inocenta o culpado ou quando ele condena o culpado a 30 anos de cadeia? Qual das duas coisas é mais honra para o juiz? Condenar o culpado. Quer dizer que o juiz está feliz porque o cara vai passar 30 anos na cadeia? Ele está comemorando isso? Seu trouxa, vai lá ficar 30 anos lá. Ele tem prazer em condenar o criminoso? O juiz certamente preferia que o crime nunca tivesse acontecido. Mas justiça não é arbitrariamente anular a falta. Isso não pode ser chamado de justiça. Então, a justiça de Deus se manifesta também no inferno. Deus não está anulando a culpa. Deus está dando a justa paga pelos pecados. Isso é justo. Mas isso é desconfortável. Então, surgem tentativas de amenizar
peso que é falar de inferno, a dificuldade que é tratar de um assunto de tamanho sofrimento, da ira de Deus, do juízo de Deus sobre os ímpios. Então, trouxe dois comuns aqui para você, tá bom? O primeiro deles é o universalismo. Ele se manifesta de várias maneiras diferentes. Existem várias vertentes que vão chegar ao universalismo. Mas a doutrina mais comum do universalismo é que a fé cristã é só uma das maneiras de ser salvo. Então Deus não vai ser maldoso de condenar o espírito ao inferno, porque afinal, mesmo que errado e longe da Escritura, ele sempre teve muita boa vontade, não teve? Ele sempre teve muitas inclinações razoáveis. Por que Deus condenaria ele? Ele se esforçou. E aí essa é a ideia de que Deus vai considerar outras coisas também. Não é só Jesus, não. Alguém pode até não ter crido em Jesus, mas Deus vai considerar alguma outra coisa para salvá-lo. A Maria Helena já te disse hoje de manhã que a única maneira de se expiar pecados é pelo sangue de Cristo. A Escritura não fala disso uma ou duas vezes, ela fala inúmeras vezes. Meu irmão, largo é o estreito que conduz à perdição. Largo é o estreito. Larga é a porta que conduz à perdição. E estreito o caminho que conduz à salvação. São muitos os que passam por ela. É muito mais difícil ser salvo pela fé em Cristo. As pessoas estão encontrando outras mentiras e elas serão condenadas pelo seu próprio pecado. O universalismo quer dizer que no final, todo o universo, todas as pessoas, de alguma forma, serão salvas. É bem brasileiro isso aqui, não é? Calma, gente, nós vamos dar um jeito. Deus vai dar um jeito para a gente, vai acabar em pizza. Calma, não tem problema, de alguma forma a gente vai se inocentar no final. É a doutrina política do nosso país, né? Vamos fazer, vamos roubar, porque em algum momento alguém vai nos libertar aqui, né? Então, lamentavelmente, existe essa ideia. O universalismo crente, vamos dizer assim, é que todos serão salvos por Cristo, nessa vida ou no porvir. Se o universalismo assim, pluralista está dizendo todos os caminhos levam a Deus, um universalismo crente, vamos chamar ele assim, ele está dizendo não é que todos os caminhos levam a Deus, todos serão expiados em Cristo. Todos vão ser expiados em Cristo. Aqueles que ainda não foram nessa vida serão no porvir. A ideia de que, mesmo sendo condenados ao inferno, mesmo na vida futura, eles serão de alguma forma resgatados por Cristo. O Senhor Jesus vai esvaziar o inferno. Então, se você quer curtir todos os prazeres da vida, eu te recomendaria, à luz dessa heresia, curtir sua vida, meu irmão. Vai curtir a vida, vai passar cheque falso. Você passava cheque falso, cheque sem fundo? Vai, por que você está pagando as contas? Você está insatisfeito com a sua esposa? Arruma a esposa do vizinho, faz o que você quiser. Porque no final, mesmo que você vá para o inferno, você vai ficar lá um tempo e depois vai para o céu. Então, eu tenho que dar razão para o salmista do Salmo 73, né? Senhor, que vantagem há em preservar a santidade? Nenhuma. Então, não há qualquer fundamento bíblico para isso. Como eu estou dizendo, são consciências sendo acusadas por si mesmas que querem amenizar o juízo de Deus. Essas pessoas estão tentando justificar Deus e Deus não pediu para ninguém justificar Ele. Elas querem dizer, não, Deus não é tão mau assim, e Ele não é mesmo. Mas as pessoas não se contentam com a explicação escriturística, eles querem encontrar outras ideias. O purgatório é um desses exemplos, né? Não, nós seremos mandados para o purgatório, é a doutrina católica, e ficando no purgatório, purgando, sofrendo seus pecados, você será redimido e poderá ir para o céu. Então, tá tranquilo, meu irmão. Se você exagerar na dose aqui, você vai passar um pouquinho mais de tempo no purgatório e depois céu para todo mundo. E, assim, sem distinção, todos irão para o céu. Então, qualquer sinal de universalismo é incoerente com a Escritura, tá bom? Deixa eu tirar um último aqui e aí eu abro para perguntas antes da gente passar. Uma outra heresia bem famosa é o aniquilacionismo. Um dos textos que nós lemos diz, e então eles receberão
destruição eterna. O cabra pegou esse texto, essa expressão, e entendeu que não haverá inferno. Os crentes irão para a glória celeste e os ímpios serão exterminados. Virou poeira ao vento. Lembra do Thanos? Lembra lá do... estalou o dedo e aí os malvados vão todos virar pó e só vão sobrar os crentes. Entendeu? Mais uma vez, qual o problema disso? É uma teologia feita em cima de meio versículo, não é nem o versículo inteiro, em cima de meio versículo. Quando o texto fala sobre destruição eterna, é porque o salário do pecado é a morte. Há uma morte eterna, há uma extensão de destruição, não um ato único e último de destruição. Quanto dura a destruição que eles sofrerão no inferno? Durará eternamente. Por isso nós falamos dessa destruição. Irmão, todos os outros textos, como eu te disse para você se atentar para eles, é fogo inextinguível. O verme consome a carne e ela jamais se acaba. A segunda morte é a morte eterna, diz a Escritura. Não dá para pensar em aniquilacionismo sem antes rejeitar inúmeros textos da Escritura. Mas pastor, se não é bíblico, por que você está falando? Para você não cair nessa. Para você não ouvir, porque o discurso não vem como eu estou te fazendo. O discurso vem com outro tom. Vem dizendo, ora, nosso Deus, que é amoroso e misericordioso, desejaria que as pessoas sofressem eternamente? Não seria melhor ser destruído do que ter a carne sendo comida pelos séculos dos séculos? Então Deus, na sua graça e misericórdia, os extinguirá. E o cara não vai te citar nada de Bíblia. E você vai andar com ele. E você vai dar ouvidos a ele. Porque afaga o coração. É uma ideia que é mais aceitável no nosso padrão de justiça, não no padrão de Deus. Então, como é mais confortável de acreditar, a gente vai buscar uma fé mais confortável, não uma fé bíblica. Se você quer uma fé bíblica, é um pouco difícil de engolir mesmo. É um pouco incompreensível, porque a mente de Deus não é a nossa. E nós somos contaminados pelo pecado. Só em Cristo, só na plenitude da eternidade, nós teremos plena compreensão. Tá bom? Dúvidas aqui, irmãos? Alguma questão para a gente pensar aqui sobre o inferno? Quem quer falar do inferno? O que me ajudou a entender isso é que os atributos de Deus são plenos, né? Então, as outras religiões, parece que o amor de Deus supera qualquer outro atributo. E não é. Na mesma quantidade que ele tem de amor, ele tem de justiça. Vamos imaginar, irmãos, que a Camila ama profundamente o Vinícius. Você já tomou vacina, injeção assim? Já tomou? Doeu quando você tomou? Doeu, não doeu? Que mãe quer que seu filho sinta dor e chore? Então, para poupar o Vinícius, a Camila vai, a partir de hoje, não dar nenhuma vacina mais. Como prova do seu amor, ela não quer que ele sofra. Tá certo? Eu posso chamar a Camila de boa mãe? É isso que nós estamos falando, é isso que o Denis falou dos atributos de Deus. A justiça de Deus, o juízo de Deus, não são maiores do que o seu amor, são igualmente importantes. Eles coexistem. Se a Camila realmente se importa com o seu filho, é necessário que ele passe por isso. Então, Deus não é amor sobre todas as coisas. O amor não é maior do que os outros atributos. Ele pode ser melhor para nós, né? É muito melhor sofrer amor, receber amor de Deus do que receber juízo de Deus, não é? Mas nós entendemos que todos os atributos coexistem. A justiça é igualmente real e importante do que o amor, tá bom? Vai lá, meu xará. O inferno de cada pessoa vai ser específico? Tipo, um vai ser fogo, de outro vai ser gelo, ou não? Nada na Escritura fala sobre isso. A Escritura vai falar sobre a mesma condenação para todos. Então, não temos nenhuma razão para pensar que as pessoas vão sofrer de formas diferentes, tá bom? A Bíblia está falando sobre a mesma condenação para todos. Há uma proporção na condenação. Quem foi mais ardidinho aqui nesse mundo vai sofrer mais?
A Escritura não fala abertamente sobre isso. A Escritura fala para os crentes sobre galardão. Os crentes receberão mais e menos. Existe isso ao inverso? Quem foi mais danadinho vai sofrer mais? A Bíblia não afirma. Como eu te disse no começo, assim, ó, o que a Bíblia não fala, eu prefiro não falar. Entende? É possível que tenha? Ora, o galardão existe. Existe algo proporcional ou correspondente no inferno? Você acha que vai ter? Mas entenda que isso é um achismo. Senão, daqui a pouco, você está falando para o seu vizinho. Você fica parando o carro aqui na porta da minha garagem, você fica fazendo negócio aqui, você vai ver só comigo. Né? Então, rapaz, não, daqui a pouco você vai começar a ameaçar as pessoas dizendo seu sofrimento no inferno vai ser maior. E isso não é verdade. Né? Não podemos afirmar essas ideias, esses fundamentos na Escritura. Tá bom? E mais? É o problema do nosso tempo, meu irmão. Você achava chata a aula de filosofia lá no ensino médio? Era chato pra caramba, né? Aí você falava assim, que tenho eu com o René Descartes? Não tem nada a ver com esse cara. Por que é importante para mim isso? Acontece que, em todos os tempos, as ideias movem o mundo. Nós somos a ponta da lança. Alguém pensou no que nós estamos fazendo hoje. Não é sem razão que se faz o que se faz. Então, o pensamento da história da humanidade sendo construído e os filósofos sendo literalmente os pensadores do nosso tempo, que vão construir uma visão de mundo que nós só consumimos. Eles tantas vezes pensam de forma crítica quanto aos assuntos, e nós que não somos críticos quanto ao que estamos fazendo, a gente só consome o que nos foi apresentado. O nosso tempo é pós-moderno. Em que altura está a filosofia moderna? Ou pós-moderna já? Nós estamos na era do pós-modernismo. O que marca o pós-modernismo? A relativização da verdade. Nós já passamos, inclusive, a época em que o homem é o centro de todas as coisas, em que o homem é a razão pela qual tudo existe. O iluminismo já desmontou nesse sentido. Nós já somos pós-modernos. Não é que o homem é a razão de todas as coisas, é que nada é a razão de nada. Nada tem razão em si mesmo.
Então, qualquer coisa pode ter razão. Tem razão para alguém deixar de ser um ser humano, vender a sua cama, a sua mobília, comprar uma caminha de cachorro tamanho humano e se tornar um cachorro e andar de quatro com uma coleira no pescoço na Avenida Paulista no domingo à tarde? Faz sentido? Então é verdade. Vai na Paulista hoje à tarde. Sabe, você tem uma disfunção completa. Qual o problema disso? Isso toca a igreja. Se alguém diz que eu não nasci homem, eu nasci mulher, e isso é verdade para mim, é verdade para a pessoa. É o pós-modernismo. Você não pode dizer que eu estou errado, essa é a sua verdade. É assim que o pós-modernismo se instala. Como isso toca a igreja? Eu não quero pensar nos extremos gritantes de igrejas inclusivas, de nada disso, eu quero pensar na igreja comum. Isso toca você é pós-moderno quando você fala assim, isso que a Bíblia está dizendo eu não acredito. Eu não acredito. A Bíblia pode dizer, a igreja pode acreditar, mas para mim não é verdade. Então, logo, isso para mim não é verdade. Você é pós-moderno. E você nega a Escritura. E aí, quando as pessoas fazem isso com mais afinco, quando eu rejeito as verdades da Escritura com maior veemência, então eu preciso ser corrigido, tratado, ensinado. Numa igreja como a nossa, não se cria heresia. Em algum momento nós vamos chamar a pessoa e falar, meu irmão, por que você crê diferente? Qual a sua dificuldade? Os irmãos estão lá na classe de catecúmenos e a gente abre para qualquer pergunta. A gente explica tudo que for necessário biblicamente. Mas quando a pessoa rejeita a Escritura como verdade absoluta, quando não há uma verdade absoluta, a pessoa toma o passo de procurar a sua própria verdade. Aí, que igreja que você quer? Abre o cardápio. Você quer uma igreja com parede preta que fala em línguas e acredita em predestinação? Tem. Você quer uma igreja que não fala em línguas, que seja parede preta e que não batiza crianças também? Tem. Quer uma parede preta que batiza criança, mas não fala em línguas? Tem, deve ter. Porque as pessoas vão adequando ao seu próprio gosto. Qual é o grande desafio? É você mensurar a vida inteira, não pelo que você acha, pela Escritura. É deixar esse relativismo de você acreditar no que você pensa e ir para a Bíblia, Escritura, texto bíblico, tá bom? É verdade. É verdade. Sim. É. No final das contas, meu irmão, a máxima é o que a Dona Maria está falando aqui. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Você quer viver uma vida cristã? É só na Escritura. Se você negar a Bíblia, meu irmão, e olha, vou usar aqui o que a Dona Maria está dizendo aqui. Meu irmão, quantas vezes você ouve conselhos bíblicos? E quantas vezes você ouve conselhos de colegas de trabalho que são ímpios? Por qual dos dois você toma decisões? A gente rejeita a Escritura, rejeita a verdade absoluta e vai na nossa própria opinião. É o que a Dona Maria está falando. Não tem ensino fora da Escritura, fora da comunhão com a igreja, com Cristo. Se você negar a Escritura, você vai andar por uma ideia da tua cabeça. Esse é o problema. Bom? Nosso coração.
Sim. Sim, sim. Uhum. Uhum. Esse ponto que a Camila está falando não é nem pôr o dedo na ferida, é passar metiolate. Sabe assim, é fazer arder mesmo, é esfregar e fazer um curativo novo. Se você conhece, não, eu não vou nem perguntar se você conhece, eu sei que você conhece já o que é TOD. TOD, já no nosso contexto, está plenamente conhecido. Há algum tempo atrás já não. Mas é a sigla para transtorno obsessivo desafiador. Opositor. TOD. Então, não é que meu filho é mal educado. Não é que meu filho não respeita a autoridade. É que ele tem um transtorno que ele se opõe sempre. Ele não consegue, porque ele tem uma doença. Eu não vou entrar nesse assunto, meu irmão. Já estou te avisando aqui que eu não vou entrar nesse assunto. Mas qual é a questão que nós estamos levantando aqui, que a Camila está falando? Isso é uma patologia, uma doença, e quem tem câncer faz quimioterapia, quem tem TOD tem que tomar uma medicação, tem que fazer um exame, tem que tratar uma doença. Isso é uma doença ou isso é um convencimento do coração que justifica um comportamento? Porque quando eu encontro um comportamento justificado por uma possível patologia, aí tudo bem. Eu não vou culpar a Roseli por ela estar gripada. O vírus entrou ali, ué. Eu não posso culpar alguém por estar doente. Agora, isso é uma doença? Vai, consulta o teu travesseiro. Pensa aí, uma outra hora a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas o que a gente está pensando é, existe essa dificuldade, essa possibilidade? Existe, é o nosso coração procurando respostas fora da Escritura. Vai lá, Jefferson. Você chama Jefferson, não, você chama Jonatas. É que é tudo com J também, cara. Vocês têm que fazer uns nomes com G. Pastor, é só assim, acho que tem que também fazer um contraponto. Primeiro, a Escritura é a base da fé da gente. Mas dentro do ramo da apologética, a gente procura apresentar o Evangelho de uma forma racional. Então, por exemplo, a questão das penas no inferno serem diferentes ou não. Faz muito sentido para mim, como humano, que uma pessoa, por exemplo, que se opôs ao Evangelho tenazmente, perseguiu a igreja, sofra uma punição muito maior do que aquele que era apenas indiferente à igreja. E assim, por exemplo, a gente teria um texto que Jesus fala que aquele que sabe que estava fazendo o que era errado vai sofrer muito mais punição do que aquele que não sabia que o que estava fazendo que era errado. Então, eu entendo assim, é um tema delicado a questão do inferno, mas não necessariamente a gente tentar apresentar de uma forma mais racional, uma forma mais amena, não significa que eu esteja desafiando a autoridade da igreja, da Escritura, né? Às vezes a gente apresentando o Evangelho para questionamentos comuns de uma forma mais razoável. Por exemplo, se eu digo para um ateu, olha, não importa o que você fez ou você faz, você vai para o inferno igualzinho o outro. Se você tirou o gatinho da árvore e atravessou a rua, ajudou a velhinha a atravessar a rua, ou se você roubou a esmola do cego. Não importa o que você fizer, você vai ser punido igual. Isso aí, por exemplo, é uma questão que ofende a lógica humana, né? Então, para mim, me parece dizer, olha, a gente não tem certeza, mas na Bíblia dá a impressão que há uma certa proporcionalidade, né? Pensando nesse assunto da proporção, a minha postura é o quê? É tirar a mão do assunto. Porque eu só vou fazer, eu estou falando de eu mesmo, literalmente. Eu só vou fazer afirmações quando a Bíblia faz afirmações. Então, o galardão é claro e aberto. Outros assuntos nós não temos certeza. Então, quando eu não tenho certeza, é melhor não afirmar. É possível? Pode ser possível, é melhor não afirmar, com certeza. Então, pensa que no nosso desenvolvimento teológico,
A gente precisa entender as bases da nossa salvação, a santificação, a comunhão com a igreja. Pensem como esses assuntos são urgentes. Escatologia também é bom e importante para a vida do crente, senão você vai viver sem esperança. Está lá a escatologia. Onde que está essa proporção dos pecados? Ela está na possibilidade da escatologia. Então, de tudo que eu tenha pensado a fé, esse ponto é uma possibilidade de algo que eu ainda não sei. É um assunto para não tratar no evangelismo, numa apologética. Então, eu preciso abrir essa caixinha na apologética. Vamos pensar que eu estou falando com alguém que é o cara que tira o gatinho da árvore, que ajuda a velhinha a atravessar a rua, é uma boa pessoa. E o cara está argumentando, dizendo, poxa, eu vou receber a mesma condenação do que o assassino? Eu não iria por esse lado de dizer, sim, você vai. Eu chamaria ele para pensar. Você odeia alguém? Você já odiou alguém na sua vida? Sim, odiei. Como que foi isso? Me conta essa história. Não, uma vez um cara maltratou a minha esposa e eu passei a odiar ele e eu não queria ver ele de jeito nenhum. Se dependesse de mim, eu queria ele morto e tal. No meu coração, eu odiava ele. Então, a Escritura diz que aquele que odeia tem a mesma culpa de um assassino. Ele só não executou o ato, mas no coração ele é tão assassino quanto o outro. E você é culpado desse pecado. Você pode não ter executado, mas no seu coração você desejou todo o mal contra outra pessoa. Isso é chamado de assassinato. Você ainda acha que você é tão bom assim? Entende como eu estou tomando um outro caminho para mostrar para o cara que ele é pecador, ele tem responsabilidade. Agora, uma máxima é assim, eu me comparar com outro é muito fácil. Eu consigo dizer que eu sou melhor do que um monte de gente quando eu me comparo com outras pessoas. E quando eu me comparo a Jesus? Então, na apologética, no evangelismo, a melhor coisa não é você comparar quem você está falando com outro. Ele sempre vai ser melhor do que alguém. Alguém sempre é mais merecedor do inferno, vamos dizer assim. Mas quando eu comparo essa pessoa com Jesus, como que fica? Então, esse é um caminho mais sólido, mais seguro. Aí, depois que ele foi evangelizado e convertido, aí ele vem para a EBD. Aí, aqui na EBD, a gente quebra o pau aqui, pensa no que é, no que não é. Vai lá, Roberto, o último aí para a gente passar para o assunto. Eu estou achando que está tranquilo, irmãos. Estou aqui no meu primeiro ponto já, achando que vai dar tempo tranquilo e no final já foi 15 minutos de primeiro ponto aqui sobrando. Com relação a essa parte do inferno, condenação, lá no serviço onde que eu trabalho, eu percebo assim, a palavra até, vamos dizer assim, meio forte, um certo carisma com relação ao que é o oposto daquilo que nós cremos. E tanto é que tem um trecho da rua que o pessoal não fala que é quadra 12. O pessoal fala assim, lá na quadra do Macumba, já sei onde que é. Então a gente corre lá. E semana retrasada eu vi uma coisa bem interessante. Ele saiu para fora, olhou, cumprimentou todo mundo, a gente trabalhando, e ele chegou assim. Aí o telefone toca. Não, Ângela, desculpem as Ângelas, é só um nome fictício. Não, Ângela, não chora, Ângela. O seu casamento vai dar certo. A gente vai fazer o casamento. Ele vai voltar. Eu estou indo aí agora. Mas falando assim com amor e com carinho, que você imagina, eu acho que você não ia ganhar dele não, hein? Nas palavras eu digo, né? Aí ele chegou, falou, não, estou indo agora. A gente vai resolver. Não chora, fica tranquila, já estou chegando aí. Aí pegou o carro, mas foi na hora. Catou o carro, saiu. Aí depois a gente olhando assim, falou assim, mas o que é isso? Aí o outro olhou, não entendi. Não entendeu? Eu vou melhorar a frase para você que você vai entender. Traga o seu marido em 7 dias. Aí o outro olhou, você está brincando, não é? Daqui a pouco ele volta com um monte de material. Vamos, gente, dá licença que eu preciso trabalhar para poder fazer o serviço, para agradar. E num resumão assim maior, pelas ruas que eu passo, eu já dei de frente com 3, vamos dizer assim, abre aspas, né, templos, que você percebe, aí que você falou do fundo negro, né? E os tridentes e as outras coisas, eu olhei assim, coisas que eu via de portas fechadas, eu já passei por 2 de portas abertas, assim, a convite. E eu creio que assim, nós colocamos a nossa fé e aquilo que aprendemos em Cristo Jesus e combatemos essas coisas com a Bíblia. Tanto é que aonde que eu estou, por incrível que pareça,
os outros me perguntam, eu estou dando mais respostas com versículos bíblicos do que tentar argumentar alguma outra coisa. Porque eu sei que a pessoa vai ver, mas não é a necessidade do coração, que a gente sempre bate na mesma tecla, é o coração. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Ah, mas Deus não dá? Falar, se Deus não dá, o outro dá. Ah, e detalhe, ele não diminui aquilo que Deus pode fazer por você. Eu falo assim, não, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, porém o que você quer eu te dou hoje. Só que o retorno é que é complicado. Satanás nunca vai se apresentar feio, né, irmãos? Tem esse detalhe, né? Esse é o problema. Uma última implicação aqui ainda para pensar nesse ponto é que a gente sempre está ouvindo os ímpios dizerem assim, eu prefiro ir para o inferno, eu não quero ir para o céu não, você não pode fazer nada. Lá no inferno eu vou lá tomar uma cervejinha, tocar um pagode, dizem que o inferno é quente, eu prefiro o calor mesmo, e o céu, fica lá os anjinhos, né, tomando sopa, todo mundo ali tocando harpa, eu não gosto desse negócio não. Se pagode vai para o inferno, se cachaça vai para o inferno, é para lá que eu quero ir também. Meu irmão, a melhor experiência de vida dos ímpios é nesse mundo aqui. Aqui, eles recebem graça comum de Deus. A chuva cai sobre bons e sobre maus. O sol brilha sobre justos e sobre injustos. Por isso a perspectiva deles de que a vida é tão boa. Tudo o que eles consideram bom na vida ainda é uma dádiva da graça comum de Deus. No inferno não há graça comum de Deus. Então, essa é a má percepção que a gente está vendo. Eles anseiam pela condenação e eles debocham do juízo de Deus. Isso é lamentável. Então, se aqui o que chamam de mal já traz o seu marido em 7 dias, imagine lá quando ele reinar, vai ser bom demais. É uma miséria, né? O pensamento humano tomar esses caminhos. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre o destino dos salvos, né? Como isso se dá na vida dos crentes. Já falamos demais de inferno hoje, né? Deixa o inferno lá no cantinho. Detalhe, meu irmão, a Escritura fala mais sobre inferno do que sobre céu, tá bom? Porque a Bíblia quer te deixar com medo de ir para lá? Não, porque o céu está guardado, não foi revelado ainda. Deus está o preparando e essas coisas não foram expostas. O inferno, pelo contrário, foi exposto pelo Senhor, né? Como será, ainda que a gente não tenha plenas dimensões do que é choro e ranger de dentes. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o destino dos salvos. O pouco que se fala sobre esse assunto, por exemplo, é que Luiz Berkoff, um dos mais comuns teólogos sistemáticos que nós lemos, ele tem um livro de quase 1000 páginas, ou talvez tenha até mais de 1000 páginas, e aí o reverendo Leandro Lima diz, olha, o Berkoff só fala uma página sobre essa salvação eterna, sobre novos céus e nova terra, sobre a salvação dos crentes. A Bíblia fala pouco disso em comparação a outros assuntos, é algo que está resguardado para o futuro. Vamos ler Romanos 8, de 18 a 25? Romanos 8, de 18 a 25. Pedi para a Tati ler para nós, por favor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida no cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Irmãos, experiência do pecado, do mal, do sofrimento, nós temos. Nós nascemos em pecado. Todas as coisas que nós conhecemos são ruins, são caídas em alguma instância. As melhores coisas que nós conhecemos ainda assim são corrompidas pelo pecado. Você vai tirar férias, você vai para uma bela praia, numa criação maravilhosa de Deus, desfrutar de dias de descanso, e Deus vai colocar uma amada pessoa com uma caixa JBL do seu lado. Olha que coisa, que coisa. Você é tudo corrompido pelo pecado em alguma instância. E aí você vai para uma praia deserta e você vai se cortar num caco de vidro. Mas que miséria, eu vim para uma praia deserta e quando você pega aquela garrafa, você vê que o rótulo é da Indonésia. É uma garrafa que algum miserável pecador jogou no mar e ela veio parar na sua praia e cortou o seu pé. Não tem experiência humana neste mundo que está despida de pecado, que está perfeita. O que sobra para nós? Anseio pela eternidade. A Escritura está nos dizendo que a criação geme e anseia e deseja ser redimida do cativeiro, da prisão que é a corrupção do pecado. Existe esse anseio deliberado pela glória celeste. O texto diz, nós mais ainda, porque nós recebemos as primícias do Espírito. Os crentes anseiam muito mais porque a gente tem alguma ideia do que será com base na nossa experiência com Deus hoje. E o melhor que nós vivemos com Deus são só as primícias do Espírito. É os primeiros sinais da redenção. É o start da nossa salvação. O melhor do nosso relacionamento com Deus é só o começo de uma vida inteira no porvir. Isso gera em nós o desejo, o anseio, e isso se torna esperança. Então o texto está falando, aquilo que se vê como se espera, nós esperamos por aquilo que não vemos. Por isso falar de céu é ainda tão desconhecido para nós. Falar sobre essa glória celeste traz muitas implicações, muitos desejos nossos, mas ainda é desconhecido. A Escritura não revelou para nós. Falar do inferno é fácil entender. Dor, sofrimento, pecado. Agora falar de um mundo perfeito, meu irmão, é impossível. Quase que não é palpável imaginar o que é um mundo com nenhuma corrupção de pecado. A gente não conhece uma realidade assim. É difícil pensar, é difícil falar disso. Se há algo revelado a nós pelo Espírito, então abracemos, né? Com toda a modéstia que se dá, a gente nunca vai criar ideias em cima do que não sabemos, mas aquilo que nós sabemos, então abracemos. 2 Coríntios capítulo 5, versos 4 e 5. Pedi para o Anderson ler. Pode ser, Anderson? 2 Coríntios 5, versículos 4 e 5. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiado, por queremos ser despidos. Peraí, que eu estou me adaptando com óculos. Ajuda aí, Renata. Quer passar para a Renata? Pois, na verdade, o que estamos nestes tabernáculos, gememos angustiados, não por queremos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogamos nós o penhor do Espírito. Então, o nosso anseio é que o mortal seja revestido de imortalidade. O Espírito Santo é para nós um penhor, é a certeza de que Deus voltará e nos resgatará para si, na penhora do Espírito Santo, na garantia do Espírito Santo. E nós temos o anseio, então, de uma vida eterna, de algo por vir, de sermos revestidos de imortalidade. Então, pense nas implicações práticas disso. Pecados
o mundo caído em pecado, as consequências do pecado, o mundo quebrado, faz com que você adoeça e envelheça. Você pode comer só legume, você pode caminhar 3 quilômetros por dia, você pode tomar vitaminas, faça o que fizer, você vai envelhecer e você vai adoecer. Isso vai acontecer. Você nunca fumou. Você já fumou, Ana Maria? Não. Olha o exemplo, a gente nunca fumou. E isso, você fala, não, eu não terei câncer de pulmão. Glória a Deus por isso. Algum tempo atrás, eu e a Sara fomos fazer uma consulta preventiva e eu falava com a médica sobre casos da família. E um dos casos que nós citamos, a médica falou, então, isso não tem nenhuma causa antecedente. É simples, nós não sabemos. Se tem, a medicina ainda não conhece. Simplesmente acontece. São ainda, irmãos, resquícios do mundo caído. Você não fez nada contra a sua saúde, você fez o melhor que você pôde, mas você foi alcançado pela mortalidade. O salário do pecado é a morte, nós nascemos em pecado. O que o texto está falando é, seremos revestidos de imortalidade. Ah, mas como que vai ser esse novo céu? Como é que vai ser o meu corpo na eternidade? Eu não sei, mas ele não terá os efeitos do pecado sobre si. Então, a piada que a gente fez na aula de Apocalipse, será que eu vou ser mais bonito no céu? Será que, eu me acho tão narigudo, será que meu nariz vai ser assim mais Michael Jackson, assim, mais, entendeu? Será que isso é fruto do pecado? Ou Deus te acha bonito de nariz grande? E Deus falou, vou fazer esse aqui, sabe? Não dá para entender plenamente como é o corpo glorificado. Mas eu sei que as nossas cartilagens dos joelhos que se desgastam e não deveriam se desgastar, no céu elas não causarão dores. Isso é uma certeza absoluta. O nosso corpo será plenamente restaurado. Gera em nós esse anseio. Tá, mas como que vai ser exatamente? Descobriremos, meu irmão. Descobriremos. Será que nós vamos voltar a ter cabelo igual a gente tinha antes? Não sei, será que isso é sintoma de envelhecimento? Ou no plano de Deus você seria calvo mesmo no Éden? Se Adão nunca tivesse pecado, você ainda seria calvo. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Se no céu não há pecado, no céu há pleno contentamento. Nós nunca estaremos descontentes com algo. Nós vamos ser careca, mas nós vamos ser felizes. Ninguém vai querer ter cabelo sendo careca. Olha que bênção, olha que graça. Então, ficamos no anseio daquilo que há de ser revelado. Aqueles que já morreram, já estão com Cristo. Eu não vou ler os textos para a gente ganhar tempo, mas quando a gente está pensando sobre os salvos e a morte deles, nós estamos pensando já em um encontro imediato com Cristo. De onde que vem isso aqui? Por que esse argumento é necessário nessa aula? Porque há o contra-argumento, a heresia do sono da alma. Você já ouviu falar disso? Não? Quem já morreu está onde agora? Está dormindo, esperando a volta do Senhor Jesus no último dia. Invernou, criogenia que chama. Não, brincadeira, isso não tem nada a ver. Olha de onde se vem, de onde se tira ideias como do sono da alma. Eufemismos que a Escritura usa. Eufemismos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que na volta de Jesus, ele trará em sua companhia os que dormem. E aí eles dizem, está vendo? Quando a gente morre, a gente vai ficar dormindo até a volta do Senhor Jesus. Dormir é um eufemismo para morrer. Você não fala para o seu filho que o cachorro dele morreu. Meu filho, tudo bem? Papai precisa contar uma coisa para você. O nosso cachorro foi atropelado pela Kombi do leite, a Kombi do leite partiu, ele voou triplo para todo lado e morreu. Você não fala isso para o seu filho. Você fala assim, filho, o nosso cachorro agora está num lugar muito melhor. Ele foi para um lugar, filho, onde tem ossos para ele roer em todos os lugares. Sabe o sapato do papai? Tem vários sapatos lá. Você fica tentando mascarar a dor que é falar sobre morte e usar um eufemismo com o teu filho. A vovó
faleceu, está lá no caixão. Você fala, filho, a vovó está dormindo. Olha os olhinhos dela fechados. A vovó morreu, ela está dormindo agora. É só um eufemismo da Escritura. Não há nenhuma outra referência bíblica que dê sustento a uma teologia assim. Pelo contrário, qual é a palavra de Jesus ao ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo cochilando no paraíso até o dia da minha volta. O sono, hoje mesmo te farei ninar no paraíso comigo. Irmãos, os crentes desfrutam imediatamente da presença de Jesus. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias estão lá, visivelmente aos olhos dos apóstolos. Por que eles não estão dormindo até o dia da vinda de Jesus? Então, a Escritura está sempre nos mostrando isso. Talvez alguém pudesse até dizer que Elias que ascendeu aos céus, mas Moisés morreu. O texto fala da morte de Moisés. Se Moisés morreu, por que ele não está dormindo? Por que te acordar antes da hora, Moisés? Então, os crentes estão imediatamente na presença de Deus. Como essa presença é desfrutada? Em espírito. O céu onde estão agora, o intermediário é espiritual. Seus corpos estão sepultados. Quando é que o novo céu e a nova terra, ou melhor, quando o novo céu e a nova terra forem, então, inaugurados, na volta de Cristo, o Senhor trará na sua companhia aqueles que em espírito já estão com Ele. E eles serão agora religados ao seu corpo. Voltarão, serão ressuscitados os seus corpos. E então eles serão apresentados um corpo glorificado perante o Senhor nosso Deus. Então, meu irmão, a Bíblia diz o seguinte: morrer é um abrir e fechar de olhos, ou um fechar e abrir de olhos. Num fechar e abrir de olhos, nós estaremos perante a face de Deus. É isso que nós sabemos. Mas olha como ainda assim é misterioso. Algum de vocês já morreu para me contar como é? Quando você morre, o que você sente? Será que você fica uns 30 minutos fora do ar para depois você falar, onde eu estou? Você acorda onde? Num campo verde, numa casa, ou diante do trono de Jesus, ou naquele portão dourado lá, que sempre passava no Didi. Lembra do Didi Mocó, o programa de domingo? Como é isso? Sabe como é misterioso? Eu sei como é, mas eu ainda não sei como isso acontece. Então, é para nós um tanto misterioso. Sabemos que aqueles que já morreram têm plena consciência, desfrutam da presença do Senhor desde já. Desde agora eles estão na presença de Deus. Tem um texto de Apocalipse que não está ali, mas que é bom. Aqueles que já morreram estão diante de Deus clamando, adorando a Deus. Os que vêm da grande tribulação e morreram, eles estão plenamente conscientes na presença do Senhor. Então, não se deixe enganar por essas heresias, tá bom? Você ia perguntar, Carla? Eu creio, tá, no que você falou, no versículo. É só para eu poder, porque eu estou evangelizando uma pessoa que ela me pergunta coisas capciosas. Quando você falou, é um eufemismo. E como que eu... Aí ela vai me perguntar, e de onde que você tirou isso? Quem que um dia entendeu que isso é um eufemismo? Qual foi o consentimento? Porque eu não vou saber explicar. Só para entender, porque a pessoa já me falou sobre isso. É uma pessoa crente, mas que está com várias questões, né? Com relação a isso mesmo, de final dos tempos, também assim, e eu tenho conversado, e aí você falou disso, eu falei, eu falo que é um eufemismo, e ela é professora de português ainda. Aí ela fala, como assim? Quem um dia falou que é isso? Então, como que eu justifico isso para a pessoa? É só isso. Tranquilo. Ela quer interpretar literalmente, aqueles que dormem no Senhor estão dormindo e não mortos, né, e não conscientes? Tranquilo. Quando Paulo prega largamente antes de deixar a igreja, se não me engano, a igreja de Éfeso ou de Jerusalém, o jovem Eutico adormece, cai da janela e morre. O texto bíblico diz, Eutico morreu. Paulo interrompe a pregação, vai até o jovem e diz o quê? Ele está dormindo. Não se preocupem, ele está dormindo. E o texto diz que com um abraço, Paulo ressuscitou aquele jovem. E todo mundo voltou para a igreja e Paulo continuou pregando até o dia clarear. Esse sermão longo, hein?
O texto está claramente mostrando que Paulo chamar aquilo de dormir, Paulo não está falando sobre dormir. O menino está morto. Entende? Então, o Senhor trará na sua companhia aqueles que dormem, aqueles que estão como eu, tipo, mortinho da Silva. Já se separaram em corpo e alma. Então, como eu mostro que isso é analogia e não literalidade? É com outro texto da Bíblia, que é o mesmo personagem. É Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, é Paulo falando lá em Atos. É o mesmo cara usando a mesma linguagem para a mesma ocasião. Ele está falando sobre morte como dormir. Tá bom? Então, ela dormia. Não se preocupem, a menina dorme. Né? Então, você tem tranquilamente. O de Paulo você ganha o argumento melhor porque é o mesmo cara. Ah, não, mas é Jesus. Mas nessa hora Jesus vira outra coisa. Não é tão importante o que Jesus falou quando eu quero um argumento que convença o meu coração. Aqui que é duro, né? Uma outra questão sobre céu. Perda de memória. Quem acha que perde a memória quando vai para o céu? Que não vai lembrar de nada aqui da terra? Todo mundo muito teologicamente reformado. Não perde memória, meu irmão, quando vai para o céu. Apocalipse 6:9 está falando sobre aqueles que morreram, que estão na presença de Deus e que eles clamam por coisas passadas. Eles estão clamando pelos homens que fizeram males contra a igreja. A pergunta é, como é que eles sabem? Como é que eles estão perante de Deus e eles ainda têm memória? Meu irmão, mais uma vez, perder a memória quando vai para o céu é uma tentativa de amenizar um sentimento ruim. Imagina que você foi para o céu e o teu pai não está lá. Como é que você vai se sentir? Você foi para o céu e seu pai não está lá. Você foi para o céu e seu filho, que você educou na igreja a vida inteira, não se converteu e não está no céu. Você vai passar a eternidade chorando por causa daquele menininho que você levou na EBD e ele não se converteu. Olha que sofrimento miserável. Baseado nisso, alguém vai dizer assim, então, se a gente for para o céu, a gente não vai lembrar. Se a gente não lembrar, a gente não vai sofrer. Com base em quê? Com base em absolutamente nada. Com base em nada, meu irmão. Não tem nada que fale na Escritura que nós vamos, de alguma forma, perder a memória ao chegar no céu ou ao morrer. Pelo contrário. Pensa que Deus escreveu a história da humanidade de forma que a morte do seu próprio Filho nos deu a vida eterna. Que nós agora somos adotados na família de Deus por meio de Cristo. Que nós éramos terríveis pecadores e que a gente nunca mereceu salvação. E que a gente agora foi salvo pela graça. Mas você não vai no céu agradecer a Deus por nada disso. Você vai chegar no céu, você vai olhar Jesus e vai falar, e aí, beleza? Quem que é você mesmo? Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Eu sou também. Que bom para você, legal. E Jesus não tem nenhum valor, nenhum sentido. Então, pense como que é ilógico anular toda a história que o próprio Deus escreveu. Então, lembrar da nossa vida, da nossa história, das coisas passadas, pelo contrário, é razão para adorá-lo. E aí entra novamente o argumento. Nessa perspectiva, volta o argumento. Mas e as pessoas que não estiverem lá? Nós não vamos lamentar que eles não estejam? Meu irmão, o dia do juízo é um dia público. Os pecados dos homens e a sua condenação é exposta para todos. Nós teremos plena compreensão de que quem está no inferno está lá por boas razões. Se o seu filho, esse mesmo filho que eu estou usando de exemplo, se ele cresce e se torna um terrorista, se o seu filho cresce e se torna um assassino que mata, estupra alguém, que explode uma bomba no lugar público e mata dezenas de inocentes, você desejaria que seu filho pagasse pelo que fez, fosse preso e respondesse, ou que ele pudesse ser livrado, mesmo que de forma injusta? Pensa no sentimento de justiça. Nós não teremos prazer e alegria naqueles que foram condenados,
mas nós entenderemos perfeitamente a justiça de Deus. Nós não teremos tristeza, porque a Bíblia diz que no céu, na Nova Jerusalém, não há tristeza, não há choro. Por que nós não choraremos eternamente? Porque nós teremos compreensão da plena justiça de Deus. Compreensão essa que nós não temos ainda, que nós não temos agora. Então essa é a perspectiva de justiça no céu. É assim que nós lidamos com a ideia de que lá não teremos memória, de que lá nós não nos lembraremos das coisas, e não simplesmente dizer de forma tão mais simplista que a gente vai esquecer. Deus vai dar uma amnésia santa, né? É o MIB Homens de Preto. Tira a fotinha, pronto, esqueceu. Você agora está aqui no Céu Nova Terra. Você sempre esteve aqui, na verdade. Não sei porque essa história de que você comeu McDonald's. Não tem McDonald's aqui, nesse lugar aqui. Vai ter McDonald's no céu? Não sei. Eu ia te contar se vai ter McDonald's no céu, mas como terminou o tempo da nossa aula, eu não vou não, tá bom? Tem bastante assunto pela frente. Vamos fazer o seguinte, dia 27, o último domingo do mês, eu dou aula de novo e eu volto aqui nessa aula, a gente termina ela, porque a gente fala sobre novo céu e nova terra, que é esse lugar, o que a Bíblia fala de novo céu e nova terra, a gente retoma a partir dali, tá bom? Vocês também ficam falando de inferno pra caramba, não quer falar de céu? Que dificuldade.